Clyde é um chefe de família que vive em paz com a esposa e a filhinha. Ele é um homem muito inteligente e gosta de criar várias invenções. A sua filha parece querer seguir o mesmo caminho. A criatividade da pequena é tanta que ela fez uma pulseira de bijuterias com letras escritas Papai e deu de presente a Clyde. Depois de presentear o pai com a pulseira, ela corre para fazer uma para sua mãe. Mas uma trágica fatalidade rompeu a harmonia dessa família amorosa. 2 assaltantes entraram na casa e fizeram o impensável. Eles não só roubaram vários pertences, como também amarraram as mãos de Clyde e enviaram a esposa e filha dele para conhecer Deus. Um dos assaltantes, não satisfeitos com tanta crueldade, viu a esposa de Clyde que assiste a cena totalmente impotente. Algum tempo se passou. Clyde está amparado pela justiça agora. O promotor Nick é um homem focado na carreira. Um juiz considerou que o material genético encontrado na cena do crime era insuficiente para incriminar Rupert e seu comparsa, Darby, que agora estão à disposição da justiça. Clyde pede que a justiça seja aplicada ao máximo rigor da lei, mas Nick, ao invés de atender às súplicas de um homem solitário, decidiu aceitar um acordo ao invés de ir a julgamento com o caso. Segundo ele, não se pode jogar com todas as peças do tabuleiro e, por mais que fosse uma opção dar prosseguimento com o caso, fazer alguma justiça, que é melhor do que nenhuma justiça. Nick se encontra com Clyde, que lhe entrega notas que ele acha que podem ajudar no caso. Mas Nick já decidiu. Ele vai fazer acordo com Darby, que testemunhará contra o comparsa Rupert. Darby será condenado a até 5 anos de prisão, enquanto Rupert receberá a pena máxima por causa de sua ação mais violenta. Clyde implora a Nick para não aceitar o acordo, mas é em vão. No tribunal, todo o incidente foi encenado como se Rupert fosse o principal culpado. Darby, com um jeito enigmático, dá a entender que a esposa de Nick poderia ser a próxima. Nick manda a real para ele, dizendo ser um homem da lei, e caso Darby se aproxime de sua família, Nick destruiria ele como se fosse um inseto. Do lado de fora, Nick faz uma declaração à imprensa sobre a decisão. E Darby agradece sarcasticamente pelo acordo, dizendo que é bom quando o sistema funciona corretamente. Nick observa de longe, ainda chocado com tamanha injustiça. Depois de um dia difícil no trabalho, Nick volta para casa para sua esposa, Kelly, e para acalmar seus nervos, conversa com sua filha, que ainda está no ventre de sua esposa. 10 anos se passaram. A filha de Nick cresceu, mas ele, como sempre, está muito ocupado com o trabalho. A esposa dele relembra de um recital na escola, mas Nick parece estar dando mais atenção para o trabalho e ele promete assistir ao recital depois em formato de vídeo, o que não é a mesma coisa. Entretanto, ele precisa estar presente junto com sua colega de trabalho, Sarah, porque é o dia da execução de Rupert. Rupert recebe injeção de 3 toxinas combinadas. Assim que a execução de Rupert é consumada, um policial chega e entrega aos promotores uma garrafa com a frase "Não se pode lutar contra o destino" escrita nela. Nick reconhece essa frase. Darby, o comparsa, disse algo parecido no dia do julgamento, em que saiu parcialmente vitorioso. A mensagem soou como uma ameaça. Então, a polícia investiga o paradeiro de Darby e vai atrás. Enquanto isso, em alguma pocilga, Darby dorme com 2 mulheres de índole duvidosa. A casa está cheia de bebidas e entorpecentes. De repente, ele recebe uma ligação misteriosa. Um homem de voz rouca avisa que a polícia está a caminho e vai pegar Darby. E já que a casa está com várias coisas ilegais, é bom que Darby fuja. Darby pergunta quem está falando, como sabe da situação da casa e por que está ajudando ele com aquele alerta. Mas o homem do outro lado do telefone orienta para que ele fuja. Ao avistar os policiais se aproximando de todos os lados, Darby corre para fora e dispara alguns tiros nos carros da polícia. Ele recebe outra ligação da voz abafada dizendo que, se quiser evitar a prisão, deve largar a arma, fugir pelo telhado e seguir em direção à fábrica abandonada. Lá, um policial foi drogado e está dormindo. Darby precisa ir até lá, acordar o homem e obrigar ele a fugir. Os dois param em um local deserto. Darby arrasta o policial para fora e diz para ele se ajoelhar.
De repente, antes de apertar o gatilho, Darby atende a uma nova ligação do homem misterioso. Nessa mesma hora, ele descobre que o homem é, na verdade, o policial que está ajoelhado em frente a ele, usando um telefone e um modificador de voz portátil. Darby tenta atirar nele, mas é uma arma adaptada. Quando o gatilho foi pressionado, várias agulhas entram na mão de Darby, injetando com um soro paralisante. Ainda consciente, embora sem poder reagir, o policial tira o disfarce e é revelado ser Clyde. Clyde, então, leva Darby para um depósito e diz que ele sentirá uma dor que nunca sentiu antes. Ele fez todas as preparações necessárias para fazer pitinho do bandido e mantê-lo vivo o maior tempo possível. Antes de começar a sessão de pitinho, Clyde diz a ele que sabe como é ser impotente, assim como ele estava há 10 anos, quando ele e o Rupert invadiram sua casa e fizeram toda aquela maldade com a família dele. E dizendo a frase, "Você não pode lutar contra o destino", ele inicia a gravação e começa a executar o plano. Enquanto isso, Nick e Sarah discutem a origem da carta. Nick acredita que Darby não teve nada a ver com isso porque ele não tem inteligência para realizar tal coisa. Algum tempo depois, a polícia encontra Darby em pedacinhos. Eles informam Nick da visão horrenda. Sarah percebe que a única pessoa com motivo para fazer aquilo é Clyde. Ele vendeu todos os seus ativos nos últimos anos, comprando propriedades em lugares bizarros. Ele também é dono do depósito onde Darby foi encontrado. A brigada policial está a caminho da casa de Clyde, que remove toda a roupa tranquilamente ao ouvir as sirenes. Eles cercam sua casa e Clyde os recebe calmamente. Ele é preso e, a caminho do carro, ele lança um olhar ameaçador para Nick. No galpão, encontram livros de direito e um recorte de jornal no qual Nick e Darby apertam as mãos. Clyde, agora algemado em uma sala de interrogatório da prisão, infelizmente não tem provas contra ele e só podem esperar por uma confissão. A filha de Nick recebe uma gravação que deveria ser seu recital e pede à mãe para assistir, mas ela recusa, dizendo que assistirão com Nick estiver presente. A filha de Nick desobedece e coloca silenciosamente o DVD. Não é seu recital, mas Clyde recebendo Darby. Nick confronta Clyde. Ele desliga a transmissão ao vivo e faz um pequeno teatro, como se Clyde tivesse feito a coisa certa. Clyde confessa de maneira indireta que queria se vingar de Darby e Rupert e que ficou pensando repetidamente em como fazer isso. Nick considera isso como sua confissão e começa a sair, mas Clyde o impede, explicando cuidadosamente a rotina diária de Nick e dizendo para sentar. Clyde diz que qualquer coisa que ele tenha dito é inadmissível, pois nunca disse diretamente que cometeu o delito e sabe que não tem prova. Mesmo que Darby tenha sido encontrado sem vida no armazém de Clyde, ele possui inúmeras propriedades em todo o país e pode dizer que foi uma armação. Nick diz que sabem que ele fez isso. Clyde lembra a ele de uma frase que ele mesmo disse: "Não é sobre o que você sabe, é sobre o que você pode provar." Clyde diz que dará sua confissão completa se Nick puder fazer algo por ele. Clyde quer uma cama e o ego de Nick fala mais alto: "Nem pensar." O supervisor de Nick, Jonas, insiste para aceitar, pois é um bom acordo, uma cama em troca de uma confissão. Nick acredita firmemente que Clyde está brincando com eles. Clyde consegue o colchão que queria. Alguém já está de olho nele na prisão. O diretor expressa sua insatisfação com Clyde. No tribunal, Nick implora para negar fiança a Clyde. Em sua defesa, Clyde se declara um cidadão cumpridor da lei e Nick não tem nenhuma evidência para mantê-lo detido sem fiança. A juíza está inclinada a concordar com Clyde. Nick diz que Clyde concordou em fazer uma confissão completa, mas ele não fez. Nesse momento, Clyde começa a aplaudir, dizendo que ela simplesmente deixaria um criminoso ir embora depois de ouvir algumas palavras doces. Todos estão chocados, enquanto ele critica a juíza mais algumas vezes por estar equivocada. Mas ele começa a se alterar e a juíza nega a fiança por desacato ao tribunal. Mais tarde, na sala de interrogatório, Clyde descreve a fita que enviou como o bem triunfando sobre o mal e, como prometido, admite que era ele na fita. Ele continua dizendo que tem mais uma confissão a fazer.
mas precisa de algo em troca. Nick está cansado de ouvir suas bobagens. Clyde menciona que quer um bife bem suculento, um iPod para escutar músicas e que só come com colharfo, que é uma espécie de colher ranhurada parecendo um garfo. Ele acrescenta que precisa do almoço até às 13 horas. Antes de Nick sair, Clyde oferece a ele a vida de Bill Reynolds como sua confissão. Bill era o advogado de Darby. Nick retorna e Sarah descobre que Bill está desaparecido há 3 dias. Clyde fala para a câmera, dirigindo-se a Nick e dizendo que, se ele quiser Bill vivo, deve atender às suas exigências. No dia seguinte, eles entregam o bife na prisão. Mas 5 minutos antes das 13 horas, o diretor decide fazer uma inspeção dos alimentos. Por causa disso, a refeição chega com 8 minutos de atraso. Ele ainda mantém a calma e lhes diz o paradeiro de Bill. Ele também diz a eles que o compromisso das 13 não era para ele, mas para Bill. Então é melhor que se apressem. Nick corre para um helicóptero e voa até o local indicado, enquanto Clyde ouve seu iPod e saboreia o bife deixando seu companheiro de cela lambendo os beiços de vontade. O companheiro de cela ameaça bater nele se não repartir a comida. Assim, Clyde permite partilhar o banquete. Mas é tudo uma encenação de Clyde, que estava esperando o melhor momento para atacar o detento. Enquanto isso, Nick encontrou a maleta de Bill indicando que ele estivesse enterrado. Quando eles abrem a vala, descobrem que o advogado estava com uma máscara de oxigênio que só duraria até às 13 horas em ponto. E como eles demoraram 15 minutos para chegar lá, o homem já não tinha sobrevivido para contar a história. Se Clyde tivesse recebido seu almoço a tempo, Bill ainda estaria vivo. Nick recebe uma mensagem de Sarah dizendo que Clyde ficou o companheiro de cela e o diretor está transferindo ele para a solitária. Nick decide visitar Clyde em seu isolamento e pergunta se é o plano dele dar um ponto final na vida de todos que fizeram mal a ele. Clyde afirma que quer responsabilizar todas as pessoas por suas ações. Nick dá a Clyde a pulseira da filha e pergunta se sua família se orgulharia dele ter buscado vingança em nome deles. Mas Clyde responde que não está fazendo isso por elas, mas sim por ele mesmo. A família dele tanto faz, afinal, eles já se foram e não podem sentir mais nada. Nick e Jonas se encontram com um funcionário do governo que tem mais informações sobre Clyde. Ele diz que Clyde é um estrategista nato que consegue atingir seus alvos sem ao menos estar na mesma sala que elas. E se Clyde está na prisão, significa que ele queria estar lá. O companheiro de cela que ele atacou não foi escolhido aleatoriamente. Era uma peça que foi removida do tabuleiro, e ele sugere que busquem pelo próximo movimento. O funcionário diz a Nick que a única maneira de parar Clyde é entrar em sua cela e colocar uma em sua cabeça, porque de outra forma não podem detê-lo, já que ele está mirando em todos que estiveram envolvidos no caso de sua família. Com essa informação, Nick e Jonas vão até a juíza e pedem para violar os direitos civis de Clyde e restringir as visitas para garantir a segurança de todos. Ela concorda e assina um documento. Mas nessa mesma hora, o celular dela toca e quando ela atende, explode a orelha da juíza, que já cai no chão sem vida. Nick visita Clyde em uma sala de interrogatório na prisão. Ele pergunta sobre seu cúmplice e qual é o propósito dessa vingança. Clyde fica irritado porque Nick ainda não entende o que tudo isso significa. Se ele quisesse vingança, teria feito tudo isso nesses 10 anos que teve a chance, e que, inclusive, poderia ser inocentado por agir em nome da justiça e dentro do prazo para responder no mesmo processo em legítima defesa da honra. Clyde dá a Nick uma última chance, liberá-lo até às 6 horas ou todos sofrerão consequências irreversíveis. Clyde é escoltado para uma solitária máxima por vários guardas. Nick e Sarah se encontram em uma prisão, onde examinam documentos em busca de pistas sobre quem está ajudando Clyde do lado de fora, mas sem sorte. Sarah começa a duvidar se a decisão de aceitar o acordo com Darby na época foi correta. Nick assegura de que foi. A equipe do promotor fica até às 6 horas, depois Nick manda todos para casa descansar. Mas o azar sorriu para Sarah, que liga seu carro e voa pelos ares depois do veículo explodir. Como Clyde ainda está preso, Nick tem certeza de que alguém está ajudando do lado de fora. 6 policiais já perderam a vida. Nick e Jonas se encontram com a prefeita,
que não consegue imaginar como um homem preso pode causar tanto estrago. Ela nomeia os dois como secretários de segurança e fazem um juramento às pressas. Nick envia sua família para um lugar seguro, sem cartões de crédito ou celulares, nada que possa revelar sua localização. Quando Nick volta para casa, ele percebe o artigo de jornal emoldurado, o que significa que alguém esteve em sua casa. De volta à prisão, Clyde é liberado para um passeio e é recebido por Nick e o detetive. Movido pela raiva, Nick soca a cara de Clyde, que apenas diz que é bom que ele esteja com raiva, pois está apenas se aquecendo. O detetive saca uma arma, mas Nick o impede. Clyde diz que Nick está prestes a testemunhar um acontecimento bíblico. No funeral de Sarah, Jones pensa que eles agiram errado ao fazer acordo com Derby, mas Nick ainda acredita que fizeram a coisa certa, embora comece a duvidar de si mesmo. Conforme eles se afastam, um homem de roupas pretas controla um drone militar armado com uma metralhadora. Ele desativa os carros e eles param. O carro de Jonas é perfurado por projéteis antitanque e, para garantir que Jonas esteja acabado, ele explode o carro. A prefeita não consegue acreditar que Nick permitiu que isso continuasse por tanto tempo. Ela quer demitir ele, mas para reduzir a pressão da mídia sobre ela, o nomeia como o novo procurador-geral. A prefeita da Filadélfia emite uma ordem de emergência para bloquear toda a cidade. Ninguém tem permissão para se mover livremente na cidade. Nick recebe um e-mail do contato de Sarah. É sobre os imóveis que Clyde comprou. Ele encontra todas as propriedades vendidas na Filadélfia nos últimos 10 anos e compara os valores. Nick descobre que Clyde é dono de uma pequena garagem, não muito longe da prisão. Ele e o detetive se encontram para investigar a garagem e encontram um buraco no chão. É um túnel que Clyde cavou e que, pasmem, dá acesso direto à cela da solitária onde ele estava. É por isso que ele atacou seu companheiro de cela. Esse era o plano dele o tempo todo. O detetive verifica a cela de Clyde, mas ele não está lá. Disfarçado de faxineiro, Clyde passa pela segurança e entra na prefeitura durante uma inspeção de segurança sob ordens da prefeita. O detetive e Nick descobrem que Clyde tem câmeras em todos os lugares, até mesmo na casa de Nick, e uma citação de von Clausewitz sobre o centro de gravidade. Neste caso, a prefeitura. Clyde planta uma bomba de napalm para dizimar a prefeita, que em breve realizará uma reunião de segurança. Nick e o detetive chegam pouco depois. Como precaução, eles devem agir silenciosamente para não alertar Clyde de que descobriram tudo. Eles notam o carrinho de Clyde no 5º andar, logo abaixo da sala de conferências. Eles encontram uma maleta que suspeitam ser a bomba. O especialista em bombas abre a maleta e diz que a bomba está ativada por celular e pode explodir a qualquer momento. Alguns agentes designados para monitorar o armazém de Clyde o veem chegar e notificam Nick. Clyde vai até seus equipamentos no túnel e assiste a reunião começar. Ele pega seu celular e sobe para sua cela. Na cela, Clyde se assusta com a chegada de Nick. Este está armado e pede a Clyde que faça a coisa certa, dando a ele uma última chance. Clyde pergunta se ele está ali para fazer mais um acordo. Nick finalmente entende o óbvio. Clyde estava o tempo todo tentando ensinar a melhor lição que Nick poderia aprender. Ele finalmente diz a Clyde que não faz mais acordo com criminosos. Clyde então pega o celular e começa a digitar um número. Nick diz a ele que aquela era uma decisão com a qual ele terá que conviver pelo resto da vida. Clyde pede desculpas e liga para o número. Nick sai correndo e tranca a cela dizendo que, com o resto de sua vida, ele quis dizer cerca de 25 segundos, que é o tempo da bomba detonar. Mas Clyde não imaginava que Nick colocou a maleta com a bomba debaixo da cama de Clyde. Ele olha para a pulseira de sua filha pela última vez, antes de sua cela entrar em chamas e explodir. Esse foi o recap do filme de 2009 chamado Código de Conduta. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.